A paz do Senhor para todos. Meu nome é Aline, sou diaconisa na Assembleia de Deus Betesda e vou estar trazendo uma palavra do coração do Senhor para a tua vida nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor que fica lá no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12, que diz assim: Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pomba, e disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covios de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: Ouve o que esses dizem. E Jesus lhe disse: Sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Só até aqui. Quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre essa palavra, eu comecei a perguntar a Deus, por que dessa palavra? O que o Senhor quer falar ao meu coração a respeito disso, a respeito da tua casa? E eu acredito que o Senhor ele é um ser muito simples, e ele se manifesta na sua simplicidade de uma maneira incrível. Então o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito da purificação do templo, que é o que o texto vai começar a dizer pra gente. Jesus, então, ele entra no templo e ele começa a modificar algumas coisas que ele observa dentro do templo e vê que está errada. E eu queria simplificar essa palavra para mim e para você nessa noite. Então Jesus vai entrar no templo e ele vai, primeiramente, ele vai expulsar todos os que vendiam e todos os que compravam no templo. Depois ele vai derrubar as mesas dos cambistas. E por último, ele vai quebrar a cadeira daqueles que vendiam pomba. Eu fiquei analisando, até comecei a perguntar: o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu gosto muito de significado, gosto muito de simbolismo. E o que Deus começou a esclarecer ao meu coração acerca dessa palavra? Quando Jesus entra no templo e ele observa que aquela casa já não é mais uma casa de oração, é uma casa de compra e venda. Já não é mais uma casa que se tem cura. Agora é uma casa onde os cambistas apoiam os seus dinheiro, as suas apostas. Já não é mais uma casa aonde o necessitado entra, mas é onde as pessoas assentam-se e vendem pombas. Aline, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a casa do Senhor está uma maior bagunça. Maior bagunça, a começar por aqueles que se assentam e começam a vender pombas. E eu comecei a perguntar a Deus o que isso significa. E Deus começou a falar ao meu coração sobre pessoas que começam a usar o significado da pomba, que é o Espírito Santo, para se promover em relação a alguma coisa. Quando eu começo a usar o simbolismo do Espírito, quando eu começo a usar aquilo que o Espírito me dá em prol do meu benefício, em prol daquilo que eu acho que é bom para a minha vida, eu me assento. Eu fico aconchegada. Sabe? Quando você se assenta, quando você descansa em alguma coisa. E é o que nós temos visto muito nas nossas idas a algumas igrejas. Pessoas que se prevalecem do Espírito, que usam o Espírito para se promover, para promover a sua arrogância, para promover aquilo que eles têm de bom que não é deles, mas é por causa da igreja, é por causa daqueles que precisam, e que é por isso que o Espírito Santo usa. Nós temos aqueles que têm colocado sobre a mesa as coisas ilícitas. Porque quando a gente fala sobre cambista, a gente fala de coisas ilícitas. Quando a gente fala de mesa, a gente fala de comunhão, a gente fala
Eu até trouxe uma ilusão aqui falando sobre o apoio. Sabe quando você apoia aquilo que está errado dentro da igreja? Sabe quando você apoia aquilo que você sabe que está errado, mas você apoia mesmo assim porque está te dando lucro. Está fazendo o teu nome, está fazendo o nome da tua igreja. Então você apoia isso. Você apoia as coisas ilícitas que acontecem dentro da tua igreja, dentro do teu ministério, que é bom para você. Só que aí vem Jesus. E Jesus é o dono da igreja. Jesus é aquele que entra e ele começa a quebrar cadeiras, quebrar mesas, expulsar aqueles que vendem e compram do templo. Nós estamos vivendo uma geração, uma época em que Jesus está entrando nos templos. E embora os templos estejam fechados, e hoje nós percebemos que o templo somos nós, eu tenho visto Jesus entrar dentro do nosso lar e dizendo pra gente, é necessário mudar. Sabe por que é necessário mudar? Porque depois o texto vai dizer o seguinte, Jesus vai declarar, a minha casa será chamada casa de oração. E logo depois que ele declara isso, cegos e coxos entram no templo. E a Bíblia diz que eles são curados. Os meninos clamam a Deus. E quem passa, quem está de fora e quem chega, começam a olhar e ver o absurdo que tem os meninos clamando ao Senhor. E Jesus fala assim, mas você não sabe que é deles o perfeito louvor? Sabe o que eu entendo? Que enquanto eu encho o meu templo dessa bagunça toda, dessa arrogância toda, os milagres não chegam, a cura não chega, o perfeito louvor não chega, porque a minha casa está suja, o meu templo está entulhado de coisas que não deveriam ter. E aí você está se perguntando, ou de repente se prevalecendo, falando, tá vendo? É por isso que eu não vou para a igreja, é por isso que eu não vou para o templo, é por isso que eu não me associo à igreja tal, é por isso que eu não gosto do pastor tal. Só que eu quero lembrar para você nessa noite que o templo é você, que o templo sou eu, e que tudo isso que está aqui somos nós, e é dentro de nós que acontecem essas coisas. Só que Jesus, quando entra dentro do templo e ele começa a purificar o templo, é porque ele é o dono do templo. Então se você bate no teu peito e fala, olha, Jesus é o dono da minha vida, então deixa ele purificar o seu templo. Deixa ele entrar mesmo e arrancar e derrubar e jogar por terra tudo aquilo que te faz ser um templo sujo. Para que depois disso, você que está pensando, poxa, mas eu não oro, eu oro, mas as coisas não acontecem. Eu louvo, mas os cegos não enxergam. De repente é porque o teu templo está sujo e ele precisa ser purificado nessa noite. Eu quero deixar essa palavra no teu coração, eu quero que ela faça, que ela tenha eficaz, que ele traga eficiência para a tua vida, que ele traga esclarecimento para a tua alma. E que principalmente você possa na tua casa dizer, Senhor, purifica-me. Purifica-me mais uma vez. Porque eu preciso que o Senhor entre no meu templo e comece a jogar por terra tudo aquilo que me impede de ser um templo onde o Senhor possa olhar e falar, eu me agrado dele, eu me agrado dela. Que você possa ser abençoado com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.